Meus nós dos dedos ficaram brancos ao redor das xícaras de café, enquanto a voz de Clara cortava o silêncio do apartamento. A própria existência dele está me sufocando, mãe. Cada palavra era como um golpe físico me deixando exposta no corredor. Fiquei parada, congelada, o calor do café fresco penetrando minha pele. Sua crueldade casual pairava no ar, um julgamento final que eu não esperava. Os servidores do escritório caíram pouco antes do almoço, uma pane total do sistema que, segundo o pessoal da TI, levaria horas para ser resolvida. Decidi aproveitar a situação. Clara tinha mencionado uma ligação difícil com um cliente naquela manhã, então fui até a cafeteria que gostávamos, pedi 2 lattes e segui para o nosso apartamento na rua Burnside, um lugarzinho que alugávamos há 1 ano. A ideia era entrar, colocar as xícaras na mesa dela e ver o sorriso. Uma simples surpresa. Já fazia 2 anos que estávamos juntos, e esses pequenos gestos ainda me faziam bem, um conforto confiável na rotina. A chave girou sem fazer barulho. Entrei, fechando a porta silenciosamente e equilibrando os copos de papel. Nosso apartamento sempre tinha um leve cheiro de livros antigos e do que Clara havia preparado para o café da manhã. Agora, estava tudo em silêncio. Meus sapatos não faziam barulho no piso de madeira gasto. Caminhei em direção à cozinha, pensando que ela poderia estar na sala, talvez lendo. Então eu ouvi uma voz vinda da sala, aguda e grave, a voz de Clara. "Mãe, eu não o suporto mais", disse ela. As palavras não eram um sussurro, mas tinham um tom frágil. Minha mão congelou na bancada da cozinha, as xícaras de cerâmica pressionando quentes contra minhas palmas. Brenda, sua mãe, devia estar do outro lado da linha. Clara continuou, com a voz embargada como se estivesse segurando uma torrente. "A própria existência dele está me sufocando." O sangue parecia ter escorrido do meu rosto, deixando apenas uma casca fria. Meus dedos começaram a tremer, as xícaras de café de repente pesadas, seu calor uma traição. Cada palavra que Clara pronunciava era um soco, atingindo em cheio meu estômago, cada uma delas arrancando o ar dos meus pulmões. Fiquei ali parada, imóvel, ouvindo enquanto a vida que eu pensava estarmos construindo juntas se desfazia em frases. "Ele é tão grudento", reclamou ela. "Tão carente, mãe. É patético." Seguiu-se uma risada curta e sem humor. "Sinceramente, eu só me pergunto o que eu vi nele." A frase pairou no ar, pesada e definitiva. 2 anos. 2 anos de refeições compartilhadas, noites de cinema, viagens de fim de semana para a praia. 2 anos planejando um futuro que agora parecia evaporar a cada sílaba. Fiquei imóvel por um tempo que pareceu uma eternidade. O cheiro do café, ainda agradável, parecia estranho. Sentia uma opressão no peito, como uma faixa apertando minhas costelas. Então, muito lentamente, recuei da entrada da cozinha. Cada passo era cuidadoso, deliberado, como se qualquer movimento brusco pudesse despedaçar o pouco que restava de mim. Refiz meus passos pela sala de estar, passando pela porta fechada, onde a voz de Clara continuava sua acusação. Suas palavras estavam mais fracas agora, mas o significado ecoava claramente. Minha mão encontrou a maçaneta. Abri a porta, saí e a fechei atrás de mim com o mesmo cuidado silencioso que usara ao entrar. A rua lá fora estava cinzenta e molhada. Procurei as chaves do carro no bolso. Meu velho Ford Escape, ainda estacionado na calçada, parecia pequeno e insignificante sob o céu que escurecia. Entrei, o banco de plástico frio contra minhas pernas. Uma garoa fina começou, batendo levemente no para-brisa. Rapidamente se transformou em uma chuva constante, tamborilando em um ritmo implacável. As palavras de Clara, "Sua própria existência está me sufocando", ecoavam em minha mente, uma tempestade particular espelhando a que acontecia lá fora. Girei a chave, o motor pegou e saí da calçada sem um destino definido, deixando o carro se guiar sozinho até a rodovia. As faixas se tornaram uma fita escura e úmida sob os pneus. Minha mente ficou dormente, depois lúcida, e depois dormente novamente. Quilômetro após quilômetro, a paisagem cinzenta ia passando. Eu não estava indo para lugar nenhum em particular. Só queria ir embora. Finalmente, uma placa desbotada apareceu através da janela manchada pela chuva. Motel Pinehurst. As letras estavam lascadas, algumas queimadas. Parecia um lugar onde as pessoas iam para se esconder de erros, ou talvez apenas para desaparecer por um tempo. Peguei a saída. O escritório era um pequeno prédio quadrado ao lado da estrutura principal do motel. Uma campainha tilintou quando empurrei a porta. O ar lá dentro cheirava a cigarro velho e desinfetante barato. Um senhor de idade, com o rosto marcado por rugas,
Estava sentado atrás de um balcão de fórmica lascado. Ele mal ergueu os olhos da sua palavra cruzada quando lhe entreguei meu cartão de crédito. Quarto 12, murmurou, empurrando uma pesada chave de latão pelo balcão. O quarto 12 era pequeno, as cortinas manchadas, o carpete fino com um padrão de manchas escuras indecifráveis. O cheiro de produto de limpeza ali era mais forte, tentando mascarar algo mais profundo, algo em decomposição. Deixei cair minha pequena bolsa no chão, o baque alto no silêncio, e desabei na cama. Ela afundou sob meu peso, as molas rangendo em protesto. Fiquei ali deitada, encarando o teto texturizado, ouvindo a chuva na janela. Meu celular vibrou no bolso. Peguei-o. 3 chamadas perdidas. Todas de Clara. A tela acendeu, o nome dela como uma lembrança dolorosa. Apertei o botão de ligar, observando a luz diminuir e depois desaparecer. Eu não conseguia encarar a voz dela, não agora. Fiquei pensando se ela estava preocupada, realmente preocupada, ou se sabia de algo. Se ela soubesse que eu tinha ouvido cada palavra, seria uma ferida mais profunda do que qualquer traição. Significaria que ela havia pensado nisso, que a crueldade fora premeditada. Os dias no motel Pine Rest começaram a se confundir, marcados apenas pela luz oscilante que entrava pela janela manchada. Todas as manhãs, eu me arrastava para fora da cama afundada, sentindo a aspereza do carpete fino sob meus pés descalços. O banheiro, com um leve cheiro de mofo e desinfetante forte, oferecia um chuveiro duvidoso. A pressão da água era fraca, mas o calor era agradável na minha pele. Um pequeno e reconfortante alívio. Depois disso, era sempre a mesma caminhada até o Mel's Diner, um prédio baixo com um letreiro de neon que zumbia mesmo durante o dia. O café da manhã geralmente consistia em 2 ovos fritos, bacon e café, servido por Doris, uma mulher com olhos cansados e um cigarro sempre atrás da orelha, mesmo dentro de casa. Meu celular permanecia no bolso, desligado, um pequeno e pesado tijolo. Parecia um cobertor de segurança digital, isolando-me de tudo o que pudesse existir além de sua tela escura. Eu não conseguia me obrigar a ligá-lo. A ideia de uma mensagem, uma ligação, qualquer conexão com a vida que eu havia deixado para trás era insuportável. A parte de tentar não pensar em Clara não estava funcionando. As palavras dela, a própria existência dele está me sufocando, tinham se instalado na minha mente como um zumbido baixo e constante. Estavam lá quando eu comia, quando eu caminhava, quando eu assistia às reprises desbotadas de sitcoms na pequena TV estática do motel. Certa manhã, no Mel's, eu estava na metade da minha segunda xícara de café quando um caminhoneiro na mesa atrás de mim começou a falar, com uma voz rouca e grave. Ele estava de frente para Doris, que estava enchendo sua caneca novamente. Cara, minha ex-esposa era uma figura, resmungou ele mexendo açúcar no café. Tinha 2 caras, sabe? Uma para mim, outra para todo mundo. Ou talvez fosse uma para público, outra para quando ela estava falando com a irmã no telefone. Eu paralisei, com a xícara de café a meio caminho dos meus lábios. As palavras dele pareciam muito próximas, muito reais. Ela sempre sorria, dizia as coisas certas quando saíamos, continuou ele. Mas aí eu encontrei uma carta que ela escreveu para a prima dela. Dizia que eu era um fardo, um peso morto. Dizia que odiava o jeito que eu mastigava. Ele bufou, um som seco e amargo. O jeito que eu mastigava. Dá para acreditar? Doris apenas assentiu com a cabeça, servindo-lhe mais café. As pessoas são complicadas, Frank. Complicado não é a palavra certa, disse ele. Era como viver com um estranho. Como consertar algo quando você nem sabe o que é real? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Quase me engasguei com o café, engolindo em seco, tentando controlar a respiração. A história dele não era apenas semelhante. Era minha história. A Clara pública, a Clara privada. O sorriso cauteloso, as palavras cortantes. Virei-me ligeiramente na cadeira, tentando cruzar olhares com ele sem ser muito óbvia. Com licença, disse com a voz rouca. Ele olhou para mim, um rosto grisalho sob um boné de beisebol desbotado. O que você fez? Perguntei, sentindo-me exposta, mas incapaz de me conter. Ele deu de ombros, pegando uma torrada. O que eu podia fazer? Fui embora. Fiz as malas, entrei no caminhão e não olhei para trás. Imaginei que, se ela realmente se sentia assim, ficar só nos deixaria infelizes. Qual o sentido de lutar por algo que nem existe? Ele voltou para sua torrada, aparentemente livre do peso da conversa. Mas sua pergunta, como consertar algo quando você nem sabe o que é real?
ficou na minha cabeça. Ela me seguiu de volta ao quarto 12, ecoando no ar viciado, me mantendo acordado. Eu estava deitada no escuro, a cama do motel rangendo a cada pequeno movimento. 2 anos com Clara. Teria tudo sido uma farsa? Cada sorriso, cada toque, cada risada compartilhada era uma atuação. A incerteza me corroía, uma dor implacável no peito. Era como tentar navegar em um mapa onde todos os pontos de referência haviam sido rearranjados da noite para o dia. Como eu poderia tomar uma decisão? Como poderia seguir em frente quando não conseguia distinguir entre afeto genuíno e fingimento calculado? Imaginei a casa dos meus pais em Ohio, o ritmo tranquilo e previsível daquela vida. Um contraste gritante com este limbo, este quarto de motel desbotado, sentindo-me como um fantasma na minha própria vida. A ideia de confrontar Clara, de sequer ouvir a sua voz novamente, fazia meu estômago se contrair. Parecia impossível, uma tarefa pesada demais para contemplar. Eu estava presa sob o peso da sua traição, mas ainda mais, sob a confusa e paralisante dúvida sobre o que era real e o que não era. Uma semana inteira havia se passado desde que saí do nosso apartamento. 7 dias no restaurante do Mel, os banhos duvidosos e a presença silenciosa e pesada do meu celular no bolso. As palavras do caminhoneiro sobre não saber o que era real haviam se tornado um eco persistente. Minha solidão no motel Pine Rest era um escudo frágil, mas até ele começava a rachar sob o peso da inação. Finalmente, em algum momento no final do 7º dia, a vontade de saber, de entender algo, qualquer coisa, rompeu minha resistência. Meu polegar encontrou o botão de ligar. A tela acendeu de repente e em seguida explodiu. Dezenas de notificações caíram em cascata. Chamadas perdidas, mensagens de texto, mensagens de voz. Uma onda de ansiedade fria e aguda me invadiu. A maioria era de Clara, seu nome aparecendo repetidamente como uma batida de tambor implacável. Havia algumas da minha irmã, Hannah, e uma de Wes Jensen, um antigo colega da faculdade. Primeiro, li as mensagens da Clara. Era um turbilhão de angústia fingida. Ethan, onde você está? Estou com medo de que algo tenha acontecido. Por favor, me liga de volta. Outra, enviada horas depois. A polícia veio aqui e disse que eu tinha que esperar 24 horas para registrar a ocorrência. Estou muito preocupada. Cada mensagem era cuidadosamente elaborada, pensada para transmitir desespero. Mas depois do que eu tinha ouvido, elas soavam vazias. Então eu vi a mensagem do Wes. Era curta, direta e completamente inesperada. Cara, que diabos está acontecendo? A Clara está em todos os noticiários procurando por você. Notícias? A palavra atravessou a névoa em meu cérebro. Minha mão tremeu levemente enquanto eu pressionava o contato de Wes. O telefone tocou 2 vezes, então sua voz, cheia de urgência e preocupação, preencheu o pequeno quarto de motel. Jesus, Ethan, finalmente! Exclamou Wes com um alívio palpável. Onde você está? Clara registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento. Ela apareceu em todos os canais locais chorando muito. Todo mundo está morrendo de preocupação. Minha mente dava voltas. Boletim de ocorrência de pessoa desaparecida? Choro na TV? Era demais, muito absurdo. Procurei o controle remoto às apalpadelas, meus dedos desajeitados. Encontrei o botão de ligar, desligar da velha televisão e digitei K2, o canal de notícias local. A tela piscou, mostrando uma apresentadora com semblante sério. Então a cena mudou. Lá estava ela, Clara Bellwether, em pé na frente de nosso. O prédio de apartamentos, aquele de onde eu havia saído apenas uma semana antes. Seu cabelo estava perfeitamente despenteado, seus olhos vermelhos e lacrimejantes. Em suas mãos, ela segurava uma foto nossa emoldurada, sorrindo, abraçados durante um piquenique de verão. Ela parecia completamente devastada, a imagem da mais pura dor. Ethan, se você estiver assistindo a isso, por favor, volte para casa, implorou Clara, com a voz embargada. Seu queixo tremeu levemente. Eu não sei o que fiz de errado. Eu não consigo respirar sem saber que você está seguro. Encarei a tela, horrorizada. Era uma atuação magistral e repugnante. A mulher que chorava na televisão, interpretando o papel da namorada desesperada e confusa, era a mesma mulher que apenas 7 dias antes havia descartado minha existência como sufocante e me chamado de patética para a própria mãe. O contraste era tão gritante, tão completamente manipulador que me embrulhou o estômago.
Como se fosse combinado, chegou outra mensagem, desta vez da Hannah. Ethan, não sei o que aconteceu, mas a Clara está ficando desesperada. Ela parece genuinamente apavorada. Todos aqui estão rezando por você. Estava genuinamente apavorada. O pensamento era quase ridículo. Clara não estava apavorada. Ela estava calculando. Estava encenando um espetáculo elaborado. Não apenas para as câmeras de notícias, mas para toda a nossa comunidade, nossos amigos, nossas famílias. Era uma narrativa cuidadosamente construída, planejada para fazê-la parecer a vítima, a injustiçada, a abandonada. A reportagem continuou, mostrando trechos de Clara fazendo coisas comuns, enquadrados para realçar seu aparente sofrimento. Clara no supermercado comprando uma caixa do meu cereal favorito com o rosto abatido. Clara passando por um banco de parque que costumávamos usar juntos, os ombros caídos. Cada segmento era intercalado com fotos dos nossos momentos felizes, aqueles que agora pareciam mentiras cuidadosamente encenadas. A atuação dela foi assustadoramente boa, tão boa que, se eu não estivesse parado no corredor sem ser visto, ouvindo seus verdadeiros sentimentos, teria acreditado em cada palavra, teria me sentido culpado, responsável por sua angústia pública. Essa manipulação, essa descarada farsa pública, agravou a ferida no meu coração já fragilizado. Não era apenas traição, era um ato deliberado e cruel de humilhação pública, arquitetado para me encurralar. A viagem de volta para Portland foi silenciosa, exceto pelo zumbido do motor do Ford e o sussurro suave dos pneus no asfalto molhado. Hannah dirigia totalmente concentrada, me deixando com meus pensamentos. O quarto do motel parecera um túmulo temporário, mas essa jornada parecia uma marcha lenta rumo a uma execução. A expectativa no pequeno carro era palpável, quase sufocante. Cada quilômetro me aproximava do confronto, de desvendar as camadas de engano. Quando chegamos à entrada do nosso prédio, o carro compacto da Clara estava estacionado no lugar de sempre. Vê-lo foi um choque, um lembrete brutal da vida que eu havia abandonado e que agora era obrigada a retomar. A casa em si parecia exatamente a mesma, a roseira trepadeira ainda agarrada ao corrimão da varanda, as cortinas da sala fechadas. Mas a sensação era completamente diferente, um cenário para um drama do qual eu nunca quis fazer parte. Hannah desligou o motor, o silêncio repentino pesando. Ela olhou para mim, um olhar rápido e firme que dizia mais do que palavras. "Vou fazer um café", disse ela, com a voz baixa e calma. Era a maneira dela de trazer um pouco de normalidade, uma âncora silenciosa na tempestade que se aproximava. Assenti com a cabeça e saí do carro lentamente, com as pernas rígidas e inseguras. Lá dentro, o apartamento ainda tinha um leve cheiro de livros antigos e do pot-pourri de lavanda da Clara. Minha mala, pequena e quase vazia, parecia pesada na minha mão. Deixei-a perto da porta, sem me dar ao trabalho de desempacotar. Fiquei na sala, ouvindo o suave borbulhar da cafeteira na cozinha, esperando. Então, ouvi o carro dela parar. Uma porta bateu. A porta da frente do apartamento se abriu e Clara entrou, com os olhos arregalados. Ela me viu parado ali e um grito escapou de seus lábios. "Ethan!" Ela praticamente gritou, correndo pelo cômodo e se jogando em meus braços. Seu corpo era macio contra o meu, tremendo. Ela enterrou o rosto no meu ombro, soluçando incontrolavelmente. "Onde você esteve? Meu Deus, eu estava tão preocupada. Eu não sabia o que fazer. Eu não sei o que faria sem você." Sua voz estava embargada pela emoção. Seu corpo tremia com o que parecia ser um profundo alívio e angústia. Era a mesma cena que eu vira no noticiário, aperfeiçoada e amplificada pela proximidade. Suas lágrimas corriam livremente molhando minha camisa. O cheiro do seu perfume, antes reconfortante, agora parecia estranho, quase nauseante. Fiquei ali parado, rígido, sem retribuir seu abraço. Depois de um longo momento, gentilmente, mas com firmeza, me afastei. Suas mãos permaneceram em meus braços, seu rosto banhado em lágrimas me encarando, confuso. Eu sabia que meu rosto estava sombrio, inflexível. "Eu sei o que você disse sobre mim, Clara", declarei, com a voz plana, desprovida de emoção. As palavras pairaram no ar, frias e duras. As mãos dela apertaram meus braços. Sua testa se franziu levemente. "Do que você está falando, Ethan? Eu não disse nada." Eu a interrompi. "Você disse, a própria existência dele está me sufocando. Você disse, ele é patético." Para sua mãe, Clara. A cor sumiu de seu rosto, deixando sua pele pálida, quase doentia. Seus olhos, ainda úmidos de lágrimas teatrais,
secaram instantaneamente. Um lampejo de medo genuíno e cru, não de tristeza, cruzou suas feições. A transformação foi surpreendente, completa. Ela tentou recuperar a compostura, umedecendo os lábios. Ethan, querido, eu estava estressada. A Brenda estava fazendo muitas perguntas e eu só estava desabafando. Você sabe como a mamãe pode ser. Não significou nada, foi só um comentário casual, eu juro. Ela tentou tocar meu braço novamente, mas eu instintivamente me afastei. Comentário casual? Minha voz permaneceu calma, embora por dentro um fogo frio começasse a arder. Clara, com quem você estava falando? Com quem mais você estava desabafando? A pergunta pairava no ar, uma acusação silenciosa. Quem é Clara? Repeti, insistindo. Com quem você estava falando naquele dia? Ela hesitou, o olhar desviando-se e voltando para o meu rosto como se procurasse uma rota de fuga. Eu tenho estado muito sobrecarregada ultimamente, Ethan. Com o trabalho e tudo mais. Eu talvez tenha conversado com alguém, só para, sabe, para lidar com a situação. Não foi nada sério. Sua voz era quase um sussurro agora. Sua confiança habitual substituída por uma frágil incerteza. Um frio pavor me invadiu, mais profundo que a primeira traição. Senti um aperto no estômago. Quem, Clara? Diga-me o nome dele. Ela respirou fundo com a voz trêmula, os olhos suplicantes, mas eu não lhe dei trégua. Finalmente ela sussurrou o nome, uma lâmina casual e cruel. Wes Jensen. Minha mente dava voltas. Wes, meu amigo da faculdade, meu camarada, aquele que me mandou uma mensagem genuinamente preocupado. A Clara está em todos os noticiários procurando por você. A traição não era só da Clara. Não era só uma desconsideração casual do meu valor. Agora envolvia duas pessoas em quem eu confiava. Uma espada de 2 gumes girando no meu estômago. O choque me deixou sem ar. Naquele exato momento, Hannah saiu da cozinha com uma caneca fumegante em cada mão. Ela tinha ouvido o nome. Seus olhos, geralmente tão serenos, estavam arregalados de choque e uma fúria que rivalizava com o fogo frio que agora ardia em meu próprio peito. Para aqueles que trilham os caminhos tortuosos da confiança e da decepção, fiquem até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O nome pairava no ar, carregado com o peso de suas implicações. Wes, não apenas a traição de Clara, mas a de Wes. Isso doeu mais. Um golpe brutal e inesperado. As palavras iniciais de Clara já haviam me ferido, mas o envolvimento de Wes pareceu uma traição de outro tipo, uma perfídia silenciosa e insidiosa vinda de alguém que eu considerava um amigo. Clara, ao ver o rosto chocado de Hannah e meu próprio silêncio gélido, imediatamente tentou se retratar, minimizar a situação. Ethan, foi só um caso passageiro, um erro estúpido. Eu estava tão estressada, sabe? Não significou nada. O Wes só estava lá. Sua voz era um sussurro desesperado, um contraste gritante com a mulher confiante que havia se apresentado para as câmeras. Mas a fachada havia caído. Suas lágrimas, seus apelos desesperados para que eu voltasse para casa, as mensagens preocupadas. Nada disso era sobre mim. Era uma cortina de fumaça cuidadosamente construída para encobrir seu caso. Uma cortina para esconder sua infidelidade e proteger sua imagem. A constatação foi nauseante. Um caso passageiro? A voz de Hannah cortou a tensão como um chicote. Ela deu um passo à frente, os olhos faiscando para Clara. Você chama de caso passageiro registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, aparecer no noticiário, chorar dizendo que não consegue respirar sem ele? Sua manipuladora, sua cruel. Clara estremeceu, mas mal notei. Meu olhar estava fixo nela, inabalável. A raiva era um nó frio e duro no meu estômago, mas por baixo dela havia uma profunda sensação de finalidade. Acabou, Clara. Eu disse, minha voz calma, mas firme. Não há volta. Não depois do que você disse. E certamente não depois disso. As semanas seguintes foram um turbilhão de conversas estéreis e papelada legal. Fiz uma mala pequena e fui morar com Hannah, dormindo no sofá dela, me sentindo uma estranha na minha própria vida. Todas as manhãs, eu acordava no quarto de hóspedes. O cheiro do detergente de lavanda dela me trazia um pequeno consolo e enfrentava mais um dia tentando me desvencilhar de Clara. A logística da separação das nossas vidas foi lenta e dolorosa. O contrato de aluguel que compartilhávamos, nossas contas bancárias, os poucos móveis que tínhamos comprado juntos. Clara e Brenda, como sempre, dificultaram tudo. Tentaram usar meu abandono contra mim,
alegando que eu simplesmente havia desaparecido, deixando Clara desesperada e vulnerável financeiramente. Foi uma tentativa mal disfarçada de distorcer a história, de manter o controle da situação. No fim, perdi a casa. Clara ficou. Foi mais fácil para mim ir embora do que lutar uma batalha para a qual eu já não tinha energia. Soube por boatos, por meio de sussurros de conhecidos em comum, que Wes tinha ido morar com ela logo depois que eu saí. A notícia não me surpreendeu, mas agravou a situação financeira. A poupança conjunta destinada à entrada de uma casa estava praticamente vazia, me deixando com pouco a mostrar por 2 anos de trabalho árduo em prol de um futuro que nunca existiu. Wes, ele ainda ligava, ainda mandava mensagens, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de contribuir para a destruição da minha vida. Suas mensagens eram casuais, amigáveis. E aí, cara, ouvi dizer que você voltou. Quer tomar uma cerveja? A audácia disso era uma brasa ardente no meu peito, um lembrete constante da sua duplicidade. Ignorei todas. O nome dele na tela do meu celular era um veneno que eu me recusava a reconhecer. Tentei me reconstruir, dar um passo de cada vez. Fiz horas extras no trabalho, mergulhando na lógica previsível dos códigos de computador. Mas a dor e a raiva persistiam, uma angústia constante. Minha sensibilidade típica do meio-oeste americano, minha confiança inata na franqueza e na honestidade, havia sido despedaçada pelas complexidades de Portland, pelas camadas de engano tecidas por 2 pessoas em quem eu um dia acreditara. O mundo não parecia mais simples nem honesto. Uma determinação silenciosa começou a se formar dentro de mim. Eu não podia simplesmente deixar isso para lá. Precisava confrontar Wes, não por vingança, não para um espetáculo público, mas por mim mesma, para ter um desfecho, para recuperar um pouco do respeito que eu sentia que ele havia roubado. Passaram-se mais algumas semanas. A raiva que eu sentia por Wes, a brasa ardente, transformou-se lentamente numa determinação fria e inflexível. Enviei-lhe uma mensagem curta e direta. Encontre-me no The Poor House na Alberta, terça-feira, 19 horas. Escolhi o The Poor House porque ficava longe de qualquer um dos nossos lugares habituais. Um terreno neutro, um lugar onde ninguém nos conhecia. Ele apareceu pontualmente às 7, vestido casualmente, parecendo um pouco ansioso demais. Tentou agir com indiferença, sentando-se na mesa em frente à minha com uma facilidade quase ensaiada. Ethan, cara, que bom te ver, disse ele, forçando um sorriso. Pediu uma cerveja para nós dois sem perguntar, um gesto que antes significava camaradagem, mas que agora soava como um insulto. Então, como você está? Perguntou ele, dando um longo gole em seu copo de cerveja. Soube de você e da Clara. Que barra, cara. Sinto muito mesmo. Ela parecia bem abalada. Ele fingiu preocupação, seus olhos tentando transmitir compaixão, mas eu vi um lampejo de inquietação por baixo da superfície. Ele estava representando o papel do amigo preocupado. Eu apenas o observei, sem dizer nada, deixando-o cavar a própria cova. Bem, eu finalmente disse, com a voz calma, quase calma demais. Acontecem coisas. Ele assentiu com a cabeça, tomando outro gole. Ela é uma mulher complicada, Clara. Você sabe disso. Ela estava sofrendo muito depois que você foi embora. Disse que se sentia abandonada. Ele continuou, tecendo uma narrativa que pintava Clara como a vítima, e, por extensão, a si mesmo como o amigo compreensivo. A máscara familiar do meu amigo, uma que eu já tinha visto 1000 vezes, estava firmemente no lugar. Deixei-o falar, permitindo que o ruído agradável do bar preenchesse os silêncios, o tilintar dos copos, o murmúrio baixo das conversas ao nosso redor. Wes pareceu relaxar um pouco, achando que estava conseguindo disfarçar. Então me inclinei para a frente só um pouquinho. Sabe, Wes, eu disse, minha voz ainda calma, interrompendo sua atuação ensaiada. Clara me contou tudo, sobre vocês dois. O efeito foi instantâneo e profundo. Seu rosto ficou inexpressivo, toda a cor sumindo como se alguém tivesse apertado um interruptor. A indiferença casual evaporou, substituída por uma mistura crua de culpa e medo. Seus olhos percorreram o bar, evitando os meus. Ele abriu a boca e a fechou, sem emitir nenhum som. Ah, cara Ethan, ele gaguejou, finalmente encontrando a voz. Eu sinto muito. Simplesmente aconteceu, sabe? A Clara estava tão vulnerável e eu estava fraco. Foi um erro enorme. Ele estendeu a mão por cima da mesa como se fosse tocar meu braço, mas eu recuei antes que ele pudesse. Eu o interrompi, minha voz adquirindo um tom firme e calmo. Fraqueza?
Um erro? Wes, nos conhecemos desde o primeiro ano da faculdade. Moramos juntos naquele apartamento horrível fora do campus. Você estava na casa dos meus pais no dia de ação de graças, comendo o peru da minha mãe. Eu confiava em você. Você era meu amigo. Minhas palavras não foram gritadas, mas cada uma delas carregava o peso de anos. Você olhou nos meus olhos, fingindo preocupação, e mentiu. Por meses. Ele se recostou na cadeira derrotado. A fachada cuidadosamente construída desmoronou completamente. É verdade, murmurou, encarando a cerveja. Isso já vem acontecendo há um tempo, desde antes de você ouvi-la ao telefone. Respirou fundo, a confissão escapando. A Clara vinha falando em terminar com você há um tempo. Ela só estava com medo de fazer isso. Não queria ser a vilã, eu acho. A profundidade do engano, a crueldade calculada de suas ações me envolveu como um cobertor frio. Não era apenas um caso passageiro, mas um relacionamento de meses escondido atrás de mentiras e encenações públicas. A relutância de Clara em ser a vilã levou a essa farsa elaborada, arrastando a mim e a Wes para sua teia. Empurrei minha cerveja intocada para longe. Suma da minha frente, Wes, eu disse, as palavras saindo secas, definitivas. E fique longe. Nossa amizade acabou. Completamente. Não me ligue. Não me mande mensagem. Nunca mais apareça onde eu estiver. Ele assentiu com a cabeça, evitando meu olhar, e saiu da cabine. Saiu do bar sem dizer mais nada, deixando o copo de cerveja meio cheio sobre a mesa. O confronto me deixou exausto, mas também com uma estranha e sombria satisfação. Finalmente compreendi a verdadeira natureza de Clara e a cumplicidade de Wes, em termos claros e diretos. Não havia mais perguntas, nem dúvidas confusas sobre o que era real. A dignidade silenciosa do meu confronto, a verdade simples e direta que eu havia dito, me pareceu uma pequena vitória pessoal contra a elaborada teia de mentiras deles. Meses se passaram desde o confronto no The Poor House, desde que eu disse a Wes para ficar fora da minha vida. Os dias se misturaram em uma nova rotina, uma de reconstrução silenciosa. Encontrei um pequeno apartamento na Zona Leste, um lugar com paredes finas e vista para o prédio de tijolos ao lado, mas era meu. E era silencioso. Trabalhei duro, fazendo horas extras. As exigências previsíveis do meu trabalho, uma distração bem-vinda do caos imprevisível da minha vida pessoal. Lentamente, com muito esforço, comecei a juntar os pedaços, economizando dinheiro, recuperando um senso de rotina e, se não paz, pelo menos um alívio na dor aguda. Numa manhã de sábado, com o ar fresco e frio, eu fazia compras, com a minha já conhecida lista de compras na mão. Tinha estacionado a alguns quarteirões de distância, perto de um pequeno parque, e estava a apreciar a caminhada. Quando virei para uma rua residencial, a caminho da padaria, vi-os. Eles caminhavam de mãos dadas, suas risadas ecoando pelo ar frio. Clara e Wes estavam saindo de uma casa nova de 2 andares com uma varanda recém-pintada e um jardim bem cuidado, muito mais imponente do que o apartamento que eu dividia com Clara. Para meu espanto, pareciam genuinamente felizes. Wes, com o braço em volta dos ombros de Clara, a cabeça jogada para trás em uma risada tranquila. Clara, encostada nele, com um sorriso largo e despreocupado. E então eu vi, por baixo do seu pesado casaco de inverno, uma redondeza sutil, mas inconfundível. Uma barriga visível. Clara estava grávida. Um símbolo da nova vida próspera que tinham juntos construída sobre as ruínas da minha. Prendi a respiração. Meu corpo inteiro enrijeceu. Sem pensar, me abaixei atrás de um SUV estacionado, o metal frio pressionando meu casaco. Observei-os, invisível, um fantasma contemplando uma vida que deveria ter sido. Mas não foi. Passaram por mim, a conversa leve, a alegria compartilhada palpável. Vi o futuro que um dia imaginei para mim se desenrolando diante dos meus olhos, mas com outros atores. Por um breve instante, uma onda vermelha de fúria ameaçou me dominar. A vontade de sair, de destruir sua fachada perfeita, de lembrá-los da devastação que haviam causado, era quase insuportável. De gritar, de confrontar, de exigir alguma explicação para seu descaso cruel, de ver seus sorrisos vacilarem, sua felicidade se estilhaçar. Mas então, tão rápido quanto surgiu, o impulso se dissipou. Permaneci escondida, atrás do metal frio do carro. Percebi, com uma clareza que me surpreendeu, que meu sofrimento não lhes pertencia, nem que o validassem. Minha dor era minha. A alegria deles, por mais ilícita que fosse, era deles. Expor-me a eles agora não me traria justiça, apenas mais angústia.
só lhes daria a satisfação de saber que ainda tinham o poder de ferir. Reconheci a profunda mágoa, as cicatrizes duradouras, a mudança permanente na minha percepção de confiança. Não foi uma sensação de paz profunda que me invadiu, mas uma aceitação silenciosa e cansada da perda. Algumas traições, eu entendi agora, não têm um final hollywoodiano grandioso, nenhuma confrontação climática satisfatória ou punição dramática. Elas simplesmente têm um processo lento e árduo de juntar os cacos um a um em silêncio. Minha reflexão, moldada pelas duras realidades dos últimos meses, assumiu um realismo tipicamente do meio-oeste americano. A vida era complicada, as pessoas tinham defeitos, e às vezes a única justiça que se encontrava era no simples ato de seguir em frente. Esperei até que estivessem bem longe, suas risadas se perdendo na distância. Então, me afastei do carro. Não olhei para trás, para a casa, nem na direção em que tinham ido. Simplesmente me virei e fui embora, deixando-os em paz, sabendo que carregava o eco do passado, mas também a força para construir meu próprio futuro, sozinha. O céu acima era vasto e indiferente, como o próprio mundo, lembrando-me de que o milharal guarda seus segredos e a vida, para o bem ou para o mal, simplesmente continua crescendo. Ethan continuou a viver seus dias, um após o outro, cada um uma sucessão constante e rotineira. O pequeno apartamento oferecia um consolo tranquilo, as exigências do seu trabalho, uma estrutura clara e lógica. A dor aguda da traição havia se dissipado com o tempo, substituída por um zumbido constante e baixo. Ele entendia agora que algumas feridas não cicatrizavam simplesmente, elas se tornavam parte da paisagem, alterando a topografia de sua alma. A confiança, antes um conceito simples, era agora algo frágil e complexo, sempre vista através de uma lente nova e cautelosa. Ele não nutria mais grandes desejos pela ruína deles. A felicidade deles, construída sobre os destroços da sua própria, era uma escolha que fizeram, um fardo que carregariam, quer reconhecessem ou não. Seu próprio caminho era solitário, mais silencioso, mas inequivocamente seu. As lições aprendidas foram duras, gravadas profundamente em seu ser, um registro permanente do que havia sido perdido. Ele sabia que não buscaria respostas fáceis ou retribuição dramática. A vida, ele descobrira, simplesmente continuava, indiferente à dor individual. Simplesmente continuava girando, uma roda lenta e metódica. A imensidão do céu acima, indiferente aos pequenos dramas abaixo, era um lembrete constante. Ele ainda estava de pé, e isso por si só bastava.